Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal Vivendo Fora. Meu nome é Hugo Bartolomeu, sou de Pernambuco, interior lá do sertão, floresta, Petrolândia. Moro aqui em Portugal há aproximadamente 6 anos, morei 1 ano na região de Lisboa. Infelizmente eu não me adaptei e atualmente eu vivo aqui no distrito de Castelo Branco, mais precisamente na vila de Alcaíns, que fica a 10 quilômetros de Castelo Branco. Inclusive, vocês vão me acompanhar agora, eu retornando de Castelo Branco até Alcaíns, para vocês verem como é que fica, como é perto a estrada. Tudo tem duas opções: tem pela BR, digamos assim, que é aquele chama autoestrada, e tem pela Nacional, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre essa questão da polícia que Portugal criou, que muita gente tá com medo, muita gente tá falando, e agora a gente vai ser tipo os Estados Unidos, as pessoas vão invadir as casas, vão abordar a gente, vão prender e colocar dentro de camburão. Então, tem muita matéria sensacionalista em relação a isso, mas eu vou explicar para vocês em detalhes o que é que está acontecendo. Em primeiro lugar, a gente precisa voltar um pouquinho. Portugal atualmente vive uma instabilidade política muito grande, muito mais do que vivia no passado. Por quê? Antes, basicamente, nós tínhamos dois grandes partidos. Nós tínhamos o PS, que digamos seria tipo um PT do Brasil, e tínhamos o PSD, que era um centro-direita, digamos assim. Esses dois eram os dois maiores e sempre ficavam ali disputando entre eles. Mas agora surgiu o Chega. O Chega já existe há um certo momento, há um certo tempo, mas agora, especificamente agora, ele cresceu muito. Então agora ele está de igual para igual com esses dois partidos. Então nós temos agora 3 super partidos com voz dentro do parlamento, que são o PSD, o PS e o Chega, tá? Então o que é que acontece? Se o governo quiser aprovar alguma coisa, ou ele se junta ao partido, digamos assim, para vocês entenderem, ou o partido do Lula, digamos assim, ou ao partido do Bolsonaro. Ele não tem escolha. Então ele tem que se juntar um ou outro, tá? Então essa instabilidade política agora aqui em Portugal está complicando ainda mais a vida dos imigrantes. Por quê? O que já mudava a cada mês, a cada 2 meses, sem querer aumentar, mas aqui as coisas mudam muito. Agora a gente não tem previsão alguma, não dá, mesmo quem gosta de política, mesmo quem acompanha bastante tudo isso. Eu assisto várias sessões do parlamento deles, mas assim, não dá para prever o que é que vai acontecer, não dá. É muita mudança, é muito acordo por trás dos holofotes e depois vem com novas decisões. Então assim, isso é a realidade. Mas o que é que acontecia? A imigração aqui, no governo do PS, digamos que era o PT do Brasil, eles iniciaram a imigração através de manifestação de interesse. Que era o quê? Qualquer pessoa entra em Portugal, depois que está aqui, com um contrato de trabalho ou com um microempreendedor individual, consegue se regularizar no país, tá? Então isso, o que é que tem como ponto positivo? Ok, facilita, ou seja, qualquer imigrante que vier para cá consegue se regularizar. Mas qual é o ponto negativo? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar na nossa casa. Se a gente abre as portas e deixa qualquer pessoa entrar, vai entrar as pessoas boas, honestas, que querem contribuir com nossa casa, querem ajudar, querem se disponibilizam para fazer uma reforma, para comprar comida, enfim. Mas também vai entrar pessoas más. Então é isso que acontece em Portugal. Quando você abre as portas, você vai receber de tudo. Você vai receber pessoas trabalhadoras, imigrantes que querem aqui contribuir, pagar os impostos, respeitar as leis, respeitar a cultura do país, mas também vai receber imigrantes que não respeitam nada, não querem trabalhar, tentam a todo custo subsídios de um governo assistencialista, ou seja, pedem subsídio para tudo: auxílio gás, auxílio moradia, auxílio creche, auxílio criança. Isso porque em algumas culturas, em alguns países, é normal que as mulheres não possam trabalhar, os maridos obrigam as mulheres, ou até pela própria religião, ela mesmo ela mesmo pronto, aceita que ela tem que ficar em casa. Eles têm 4, 5, 6 filhos e acabam vivendo apenas às custas do governo. Então isso existe aqui, entendeu? Então eles se candidatam a residências,
sociais, ou seja, casas sociais, ou seja, não tem dinheiro para comprar uma casa, aí pede ao governo uma casa. Não tem dinheiro para comprar comida, aí pede ao governo comida. Então, assim, imagine que a conta não fecha. Se a gente, vamos pensar em nós, né? Se a gente nós recebe nosso salário, mas a gente gasta mais do que recebe, o que é que acontece? A conta não fecha. Vai chegar uma hora que a gente vai estar com uma dívida gigante. Então isso também acontece com Portugal. Portugal não é um país super rico, um país totalmente independente, não. Portugal depende da União Europeia, Portugal depende dos impostos que as pessoas paguem aqui. Então, se você começa a ter mais pessoas pedindo apoio em termos proporcionais do que pessoas contribuindo, a conta não vai fechar. E você tem que lembrar dos portugueses. Porque, querendo ou não, o país é Portugal, é dos portugueses. A prioridade é para os portugueses. Isso aí não tem o que se discutir. Então, o que acontece? Com essa modalidade anterior, acabou entrando muita gente. Isso perdeu um pouco o controle. E agora, esse novo governo alinhou-se um pouco com o Chega, que é o partido de direita, e eles acabaram com essa questão da manifestação de interesse e colocaram algumas restrições para quem quer vir para cá, tá? Então agora só vai ser possível vir com visto. O visto procura de trabalho eles querem colocar apenas para quem tem profissão especializada. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, como eu disse, as coisas aqui mudam o tempo todo, então ainda está em processo de transição, ainda não tem nada definido, então por isso que eu não vou entrar em detalhes agora, mas que as coisas vão mudar, vão, tá? Em relação à polícia, o que é que eles criaram? Eles criaram uma polícia por quê? Hoje, o processo de identificar um estrangeiro, abordar um estrangeiro, verificar a documentação, era muito aberto. Ou seja, a própria polícia comum daqui, ela não tinha instrução, não tinha conhecimento suficiente e nem tinha essa atividade incluída no seu escopo de trabalho. Então eles criaram uma polícia para abordar as pessoas na rua. E o normal é que seja abordagem com respeito, com educação. O imigrante vai e mostra sua documentação e tá tudo certo. Ou seja, não é tipo o que a gente fica vendo em filmes, que vai arrombar a porta da casa, vai pegar o cara dormindo, botar uma arma na cabeça. Não, não é assim que funciona. Ah, Hugo, mas quer dizer que não tem caso de xenofobia por parte da polícia? Cara, vai ter como tem em qualquer profissão. Tem advogado que pode ter uma atitude xenofóbica, tem um juiz, tem um cara de posto de gasolina, tem uma costureira, como tem em qualquer profissão. O que a gente tem que saber é que se aquele profissional cometer uma infração, é punir aquele profissional, não generalizar uma instituição inteira. Então a PSP, ela tem agora um escopo dentro dela para fiscalizar os imigrantes. E é simples, for abordado, trata com respeito, é o trabalho deles, entrega a documentação e está tudo certo. Agora, se você está ilegal, aí, meu amigo, é aquela questão. Procura um advogado para ontem, para se regularizar. Porque você tá no país dos caras, tá no país deles. E você viver aqui ilegal, aí a conta não fecha. Isso aí tá errado. Agora, uma coisa que a gente tem que colocar aqui na mesa é que Portugal tá cobrando, e não tá errado de cobrar, tá fiscalizando, não tá errado de fiscalizar, tá certo, é o país deles, tem que fiscalizar mesmo, tem que colocar aqui só quem eles querem. Isso não tá errado. Mas e o outro lado? E os deveres? Tem os direitos e deveres, né? E a questão da AIMA? A AIMA aqui, por exemplo, eu digo por mim, eu pago meus impostos, eu respeito a cultura local, eu investi em Portugal, eu tô aqui há 6 anos, legalizado, sempre legalizado, totalmente, entrei aqui com visto. Então, assim, eu quero renovar o meu título de residência, eu tenho que pagar um advogado, tenho que pagar uma fortuna, porque a AIMA não me dá assistência. Então, assim, um ponto crítico, que é um ponto que a Portugal deixa muito a desejar, é isso. Eles estão cobrando bastante e eu, ok, sou a favor, mas eles também tinham que olhar um pouco para o serviço deles, que eles não cumprem o lado deles, o básico. Ou seja, há pessoas que estão há 1 ano com o título de residência vencido e aí as pessoas não conseguem trabalho. Ah, mas tem um decreto que prorroga a validade do visto, meu amigo, isso é teoria. Teoria, o decreto existe, mas na prática as empresas não aceitam. Na prática você não consegue sair de Portugal, ou seja, você fica preso em Portugal, de fato isso, você fica preso. Ou seja, eu fiquei muito tempo preso em Portugal, querendo viajar, tinha condições para viajar de férias
E não podia, tinha que ficar preso em Portugal. Isso é justo? Não, não é justo. Espera aí. Eu faço a minha parte, eu cumpro as leis de Portugal, eu pago todos os impostos, eu não recebo €1 de Portugal. Zero assistência de Portugal. Zero apoio de segurança social. Por que eu não posso ir na Espanha passear em Madrid, passear em Barcelona? Por que eu tenho que ficar preso aqui 1 ano porque a AIMA não consegue renovar meu título de residência? Então, o ponto que eu quero chegar é esse. Eu vejo eles super preocupados, o assunto imigração é em todos os lados aqui agora. Inclusive o ponto negativo é que está aumentando, infelizmente, o discurso de ódio, porque as pessoas aprendem a escutar, mas as pessoas não aprendem a ir atrás da informação, a saber o que é verdade, o que é mentira. E muitas pessoas acham que é o seguinte: o brasileiro chega aqui, vou dar um exemplo, que eu já escutei de um português, tá? O brasileiro chega aqui, aí tem todos os documentos prontos no dia seguinte, tem uma casa para ele morar, vai receber um salário do governo. É sério, eu já escutei isso de um português. E não é assim que funciona, gente. Não é assim. Tem apoios sociais? Tem. Mas tem os critérios. Você tem que ter lá os critérios para conseguir alguma coisa. Mas não é um brasileiro que vai chegar aqui e vai pedir tudo, não. Não é assim que funciona. Entendeu? Eu não tenho apoio social de nada. Sou brasileiro. Eu pago meus impostos. Então, esse discurso de ódio, esse discurso contra a imigração aumenta a cada dia, tá? Aumenta muito a cada dia entre a população. Teve até um vídeo que viralizou aqui de um português que estava com a camisa do Brasil andando na rua e um outro português falou: ah, volta para tua terra. Aí ele pegou e falou: mas a minha terra é aqui, eu sou português. Então é isso. Eu não sou contra Portugal tá fiscalizando, tá impondo regras, não sou contra isso, mas Portugal deveria olhar o lado dele, onde Portugal cobra, mas não está fazendo a sua parte, na minha opinião. Prejudica muitas pessoas que estão aqui legalmente, cumprindo todas as regras, contribuindo com o país, ajudando o país a crescer, mas a gente não tem assistência. Ou seja, a AIMA faz o que quer com a gente não consegue falar com a AIMA, não consegue um agendamento, tudo tem que gastar uma fortuna, para gastar €1.000 para conseguir um agendamento, porque tem que pagar advogado, tem que pagar deslocamento do advogado. Isso não está certo. Então eu acho que esse ponto Portugal falha, tá? Mas é isso. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Beleza, pessoal? Se quiser vir para Portugal, venha legalizado. A opção de vir ilegal, descarte. Isso não compensa. Agora está cada vez mais difícil e isso só vai tornar sua vida muito pior. Então, o conselho de alguém que veio legalizado, alguém que veio tudo certinho, eu deixo isso para vocês. Pesquisem, entrem nos sites do consulado, verifiquem as opções de vistos, mas venham legalizados. Lembra aquela frasinha que o pessoal fala: ah, tá difícil para quem estudou, imagine para quem não estudou. Lembra? Mesma coisa eu digo, tá difícil para quem vem legalizado, imagina para quem não vem. Então venha sempre dentro da lei, respeite o país que você está vindo. A gente tem que se adaptar ao país que a gente está vindo, a gente não pode vir para cá para impor nossas regras, isso está errado. Então venha dentro da lei. Portugal aceitou você, você vem. Se não aceitou, paciência. Procura outro lugar para ir. Esse é o jogo da vida. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e bem-aja.